Educação de meninos para nova masculinidade começa em casa, diz especialista. Nós estamos vivendo uma época em que os papéis sociais têm sido cada vez mais questionados. E, ao mesmo tempo, a questão dos papéis sociais, a gente vai percebendo que eles vão assumindo posições de inversão. Situações que antes, ou obrigações que antes eram atribuídas aos homens, cada vez mais têm sido levadas às mulheres como forma de empoderamento, como forma de lugar de mulher onde ela quiser, como a maneira da mulher assumir o mercado de trabalho, assumir a frente da casa, assumir a liderança dentro de casa, assumir a liderança em diversos aspectos da sociedade, ao passo de que aspectos que antes eram tidos como masculinos têm sido cada vez mais diminuídos no homem. E a gente começa a perceber coisas como essa que a gente vê nessa notícia, de que a gente precisa de ter uma nova masculinidade. E é curioso quando a gente analisa isso, que aquilo que seria ruim para um homem não necessariamente é visto como ruim para uma mulher. Quando, na verdade, no discurso começa se atacando maldades do homem, como um homem que trata uma mulher mal, um homem que não ajuda a sua esposa dentro de casa, um homem que é grosseiro, que é estúpido, e que isso não é uma virtude masculina, isso é falta de educação, pecado, maldade e coisas como essas que a Bíblia vai tratar, eles partem disso como se isso fosse a questão, mas lá no fundo a gente vai percebendo uma inversão dos papéis sendo sugerida para acontecer. E cada vez que a gente vai vendo esse tipo de coisa avançando, não só uma tentativa de igualar papéis, mas de inverter papéis, a gente também percebe que a nossa sociedade ela tem ficado cada vez mais adoecida, cada vez mais ansiosa, as pessoas têm ficado cada vez mais angustiadas, cada vez menos sabem o que eles têm que fazer. Cada vez mais famílias enfrentam problemas porque a mulher assume um papel que era do homem de liderar, de ir para frente, de sustentar, de apoiar, de suportar determinadas pressões. E por causa disso ela começa a ter angústia, depressão, síndromes de pânico, ansiedade, etc. Ao passo que você percebe homens que deveriam assumir papéis de liderança que não assumem e não conseguem mais dar direcionamento para sua família, para sua casa, para os seus filhos, e você começa a ver as famílias colapsando. Quando Deus criou o homem e a mulher, o texto de Gênesis ele é muito claro em dizer que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E disse, e aí quando você vê o que Deus vai dizendo, a gente vai percebendo que Deus ele vai definindo papéis específicos para cada um. Uma forma de eles conviverem harmonicamente, se servindo mutuamente, se ajudando mutuamente, cooperando naquilo que biologicamente, psicologicamente e espiritualmente Deus fez para cada um ser. Quando a gente inverte essas posições, ainda que sob o argumento de vamos eliminar a maldade, nós estamos criando uma nova maldade. E uma maldade que o ser humano cada vez sabe menos como lidar. A solução para a maldade do homem masculino não é que ele seja feminilizado. A solução é que ele encontre em Deus o seu papel. A solução para uma mulher masculinizada não é que ela cada vez mais busque as virtudes masculinas para si, mas que ela procure em Deus qual a razão dela existir. E a partir disso, a gente consiga viver a vida que fomos criados para existir. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se talvez não fez sentido para você, e você quiser aprofundar essa questão, coloque seu comentário aqui embaixo, coloque a sua questão, a gente vai responder, apresenta prós e contras. Eu sei que esse é um assunto delicado, porque a cultura diz que ele nem deveria ser discutido, e parece que só de falar sobre isso a gente já é mal, mas conversa com a gente, fala com a gente o que você está sentindo, não deixa de compartilhar isso com outras pessoas, talvez precisem entender o porquê de algumas angústias e continue assistindo com a gente.